Olá, ó, olha eu aqui, tudo bem com você? Então, hoje, nossa leitura de hoje é Provérbios 7. Eu estou aqui, de novo, Silene aqui com você. Provérbios 7. Eu li hoje de manhã, e aí eu tive uns probleminhas aqui nos computadores, estava com o técnico até agora, por isso eu estou aqui com você agora, mas não poderia deixar de vir, é o meu compromisso com você durante 31 dias. Então, eu estarei aqui sempre com você, esse mês inteiro de fevereiro e o início de março. Então, a leitura de Provérbios é para quê mesmo, gente? Só para lembrar, para que fiquemos mais sábios, mais sábia. Essa é a importância do Provérbios e muito mais, né? Que nos ensina a viver melhor, a viver em paz, com saúde, com prosperidade, com amor, com nossa família e com os demais, e conosco mesmo. Então vamos lá. Provérbios 7 diz o seguinte: ele sempre começa com meu filho, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Versículo 2. Segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Como nós cuidamos da pupila dos nossos olhos, né? Vem um cisco, a gente está sempre fechando os olhos. Então, cuida dos ensinamentos igual, porque eles são igualmente importantes, que te ajuda a enxergar a vida como ela precisa ser vivida de verdade. Versículo 3. Amará os meus mandamentos aos teus dedos. Perdão, gente. Acho que eu li errado aqui. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Gente, a Bíblia inteira fala do coração. Presta atenção no seu coração. Olha o que tem dentro dele. Como você vê isso? Observando os seus sentimentos. Que tipo de sentimento você está tendo? Sentimento de amor, sentimento de raiva? Isso é você olhar para o teu coração. E mudar os pensamentos e sentimentos. Vigiar sempre os seus sentimentos. Versículo 4. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. Para que você diga a sabedoria, tu és minha irmã. Então, ama como sendo a tua irmã. E ao entendimento, considera teu parente próximo. Ou seja, não só saber da sabedoria, mas entender a sabedoria. Versículo 5. Eles saberão te manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Então, o que ele está nos dizendo? O que é a mulher imoral? Porque, como dizendo aqui, o Provérbios inteiro é como se Salomão falando para o filho, né? Falando, então, entende para os filhos. A mulher imoral seria aquela que leva o homem a cometer erros danosos para a sua vida. E também pessoas, para evitar pessoas levianas, né? Pessoa leviana e pessoas bajuladoras. Então, está falando também de amigos, daquelas pessoas que dizem ser nossos amigos e estão apenas por bajulação, pessoas que falsas é o que nós conhecemos. Uma pessoa bajuladora, normalmente ela é falsa. Então, ela faz bajula você, mas no final ela é extremamente falsa. Então, para evitar esse tipo de pessoa, esse tipo de amizades. Versículo 6. Da janela da minha casa, por minha... que ele está falando que ele estava observando. Da janela da minha casa, por minhas grandes... Da janela da minha casa, por minhas grandes, olhou eu. Por minhas grades. Hoje, nossa, minha leitura hoje está terrível, gente.
por minhas... Então, deixa eu ler de novo, porque aí você vai entender, porque eu estava lendo errado. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. Então, aqui ele estava olhando da janela da casa dele. Vi entrar, o versículo 7, vi entrar o encausto no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Versículo 8. Ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. A mulher imoral que ele está dizendo também é a mulher adúltera, né? Adúltera. Depois seguiu em direção à casa dela. Ele lá, observando pela janela. Estava chegando o crepúsculo, chegando a noite, né? Chegando anoitecendo. O final do dia. Caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostitutas e cheia de astúcia na alma, ou seja, cheia de más intenções. Uau! Ela é sedutora e espalhafatosa. É sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. Ou seja, aquela mulher que está caçando na rua. Aqui no Brasil nós falamos que ela está caçando, né? Precipitou-se sobre o rapaz, beijou, sem pudor e lhe declarou: tenho em casa uma carne dos sacrifícios de paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, eu não entendo bem o que é isso, mas deve ser alguma coisa que naquela época julgava-se importante e interessante para o homem, né? Por esse motivo, saí ao teu encontro e buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito, ou seja, sobre a cama, cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama, o ambiente com mira, aloes e canela. Vem, embriaguemo-nos. Ela diria mais ou menos assim, vem comigo, né? Embriaguemo-nos com delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios o arrastou. Então, ela conseguiu, então, seduzir o rapaz. Vamos ver o que mais aconteceu. E ele, sem refletir, no mesmo momento, seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão. Ou seja, um homem sem juízo é uma vítima fácil de uma mulher maluca, né? Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos
nas regiões mais profundas do inferno. O que ele nos disse aqui? Vamos analisar juntos. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então, ele está dizendo que quem segue esse tipo de mulher, ela normalmente está levando as vítimas ao inferno na vida terrena e na vida espiritual. Porque não é só aqui. Você está numa energia aqui e você desencarna aqui, ou você morre, como você achar melhor o termo, de qualquer forma é a morte, e você vai para um lugar daquela mesma energia. E essa mulher, normalmente, pessoas que fazem esse tipo de coisa, ela não está sozinha, de alguma forma ela está possuída, está com algum espírito não muito bom ali perto dela, soprando para que ela faça isso, para que as vítimas caiam no laço. E assim cai em desgraça, tanto ele e muitas vezes o marido, né? Porque se o marido fica sabendo, a probabilidade é muito alta de que haja um homicídio. Isso é ruim. Eu fico pensando, por que será que tem tantas mulheres solteiras, bonitas? Por que um homem decide, então, catar esse tipo de mulher? Você percebe que não é uma coisa na cabeça do homem? Se ele raciocinasse, ou se ele estivesse em sã consciência, ou em conexão com Deus, ele não faria isso? Porque normalmente, quando se cai nesse tipo de cilada, é porque não está em conexão com Deus. Não está com o coração conectado a Deus, porque se tivesse, nem enxergaria esse tipo de mulher, ou esse tipo de cilada. Porque trata-se de uma energia. E se aquela energia, você está vibrando naquela mesma energia, você vai enxergar esse tipo de cilada e vai cair. Então, por que o convite de Jesus? Por que ele veio? Para mostrar que existem energias. Quando você está conectado com Deus, com Jesus, esse tipo de situação não te acontece, porque você está em outra vibração, você está em outra energia. Porque se você vive uma situação dessa, perceba, qual o futuro que uma situação dessa vai te levar? Um momento de prazer e depois, ainda que ninguém fique sabendo, mas você sabe. E dentro de cada um existe uma centelha, existe um pedacinho de Deus, existe uma coisa que chama consciência. Essa consciência normalmente é Deus falando para você o que é certo e o que é errado. E quando nós erramos, ainda que os humanos não nos vejam, o sentimento que você carrega está aí dentro de você. E só você sabe as situações que você já passou e o que você sentiu e o que você carrega nas suas costas. Inclusive em outros capítulos, que eu não sou boa de lembrar, mas eu lembro que a gente fala muito de ossos, os ossos humanos. As pessoas sentem muito dores nas costas, dores das articulações. Normalmente são desse tipo de energia que fica agregada no corpo. Então, se você não tem medo de ir para o inferno, normalmente muita gente tem, mas muitas outras também não têm, acha que é divertido. Eu não sei como é, nunca fui nem quero ir. Então eu prefiro me cuidar aqui, né?
e viver em paz. Eu acredito assim, se você não acredita no outro lado, o que vai acontecer quando você morrer, uma coisa você tem certeza, você vai morrer, certo? Seja amanhã, seja daqui a 30 anos, 50, 80, vai. Então, você quer uma vida feliz aqui, não quer? Então, faça o possível para ser feliz aqui, porque ainda que você não acredite no outro lado, você vê, e se você perceber na tua própria vida, as tuas ações cotidianas, mais cedo ou mais tarde, coisas que te acontecem, situações difíceis, que você acha que é normal, são em decorrência da causa e efeito. Daquilo que você causou a outra pessoa, daquela situação que você causou ao teu próprio espírito, à tua própria alma. Que veja bem, nós temos o corpo, nós temos o espírito e temos a alma. E nosso próprio corpo são munidos de células, são a composição de células que elas são viciadas em várias coisas. Entre elas, essas situações que prejudicam a você, prejudica a pessoa. Então, quando você só responde às necessidades da carne, às necessidades das células, o espírito padece, ou seja, torna-se uma pessoa triste, aí a energia negativa, ela pega tanto no corpo, que corrói os ossos e nervos e causa diversas enfermidades, e a própria alma, ela padece. Então, precisamos sim nos informar, estudar, entender, porque, embora muitas pessoas pensem que nós não temos manual, o manual humano está na Bíblia. A cada momento que nós lemos, nós estamos vivendo um momento diferente em nossa vida. E ela nos traz um recado, nos traz alimento. Alimento para quem? Para a nossa alma, para o nosso espírito, para que o nosso corpo possa viver uma vida mais feliz. Porque quem ganha também com o nosso discernimento espiritual aqui na Terra é o nosso corpo. Porque nós precisamos de energia. Energia para viver a vida que nós viemos viver, para cumprir o propósito que você veio viver. Se você sabe ou não o teu propósito, ainda há tempo de você ver. Uma é certa, você é imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus tem um propósito para você e Ele diz a cada momento para você. Normalmente você sente isso e você arruma outra coisa para fazer, porque depois eu vejo isso, né? De repente, com o tempo eu vejo. Depois eu vejo, deixa eu resolver essa situação aqui, depois eu vejo essa parte espiritual. O problema é que não dá para viver sem o espiritual, ele está conosco 24 horas por dia e para sempre. Então precisamos sim cuidar do nosso espiritual o tempo inteiro. Então hoje foi o recado de hoje, o provérbio de hoje foi muito, muito pequenininho, mas nos trouxe uma mensagem enorme. E ficamos até amanhã, conversemos de novo com o Provérbios 8, né? Hoje foi o 7, então amanhã será o 8. Um beijo no coração, Silene com você. Beijo, tchau.